Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Javeiro Investidor. Hoje iremos abordar dois temas. O primeiro é a poupança. Iremos abordar rentabilidade, regras e vantagens e desvantagens. E o Tesouro Direto. Iremos abordar rentabilidade, as vantagens e desvantagens dos 7 títulos que a pessoa física pode adquirir em 3 caminhos. O primeiro é diretamente no Tesouro Direto, no site do Tesouro Direto, você pode comprar, pode se cadastrar aí, investir no Tesouro, na sua corretora que você possui cadastro e no seu banco que você possui conta, se tiver uma conta de investimento. Os 7 títulos abordados são Selic, IPCA+, com juros semestral, pré-fixado com juros semestral, o Educa Mais e o Renda Mais. Esses dois títulos, os últimos, foram criados em 2023 com um objetivo diferente dos demais, dos outros 5, que iremos abordar nesse vídeo. Então, a poupança, ela, desde 2012, está atrelada, ela depende da taxa Selic. E atualmente a taxa Selic ela é definida pelo Banco Central a cada 45 dias. Ela tem um aumento ou uma diminuição ou uma manutenção. Então, tem esses 3 estados. E então ela pode sofrer alguma alteração. E nisso, a rentabilidade da poupança está diretamente relacionada ao valor da taxa Selic no anual. Então, a regra é a seguinte: acima de 8,5% ao ano, é de 0,5% mais a TR, que é a taxa referencial do Banco Central, que atualmente está aproximadamente 0. Então, um exemplo simples aqui. Colocar R$100, exemplo, R$100 na poupança, ela vai me render aproximadamente 50 centavos. E se a taxa Selic for menor do que 8,5%, ela começa a rentabilizar 70% da Selic. Então, anualmente, a taxa Selic for abaixo de 8,5%, ela vai te gerar um rendimento menor. De acordo com a taxa Selic for diminuindo, a taxa Selic, a rentabilidade da poupança irá diminuir. Um exemplo aqui. Eu tenho uma taxa 8% ao ano. 70% de 8 é 5,5%. 5,6% ao ano e terá rentabilidade da poupança. Isso equivale a 0,47%. Então, eu coloco 100%, R$100, ela vai me entregar 0,47 centavos. E isso é um exemplo de 8%. Se for 6%, a rentabilidade vai diminuir. Então, ela
diretamente, poupança é diretamente, né, relacionada à Selic. Se ela estiver acima de 8,5, você recebe 0,5, e se ela estiver abaixo de 8,5, é 70% da taxa Selic no período. Lembrando que a taxa Selic ela muda a cada 45 dias, que vale a mais ou menos 4 ou 5 reuniões por ano, 5 ou 6. Pelo menos isso. Então, a taxa pode ficar variando ou estabilizar o valor, nem podendo subir e nem podendo cair. IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e amplo, né? Que é a nossa inflação, que em 2023 foi de 4,6%. E a poupança rendeu 8,03%. Por que ela rendeu 8% ao ano? Porque o ano de 2023 ficou acima de 8,5% no ano inteiro. O ano inteiro ela ficou acima, e aí rendeu um pouco mais. As vantagens delas não tem IR. Ela não tem IR, que é um imposto. Não tem imposto de renda. Você pode retirar qualquer dia da semana. Qualquer dia da semana você pode retirar. E é uma vantagem e uma desvantagem. E somente uma vez dinheiro no dia do aniversário da poupança. Então, uma vez por mês. E a desvantagem é só uma. E você perde o valor de compra, né, do dinheiro investido. Ou seja, você o valor aplicado ele aumenta, mas em contrapartida, se maior do que o rendimento anual, você vai estar perdendo valor de compra. Ou seja, os R$100 que você compra X produtos em janeiro, com a inflação no ano seguinte, esses R$100 não compra a mesma quantidade de produto do ano anterior. E isso é a corrosão do poder de compra por causa da inflação. Então tem a poupança, ela fica no limiar, ela fica no mesmo patamar da inflação. Ela pode ganhar ou perder. Então ela fica ali, mais ou menos na inflação. E por exemplo, a poupança está rendendo um pouco
mais atualmente porque a taxa Selic está acima de 8,5%. E aí você entra na primeira regra abordada. Então, quando a taxa Selic estiver acima de 8,5%, o rendimento é um pouco maior do que a inflação, o anual, em torno de 6, 7%. E o juros real do investimento seria a rentabilidade real menos a inflação. Poupança, ela vai render 5%. Vamos supor que a poupança renda 5,62%. E a inflação naquele mesmo período for de 4,62%, então o seu juros real é de 1%. Você ganhou 1% naquele investimento que você fez. Então, a poupança ela tem a finalidade de ser uma reserva de emergência de curtíssimo prazo. No mês você precisa comprar algo, você tira o dinheiro da poupança e compra esse produto. E aí te livra de por exemplo, do cheque especial, se tiver no banco. Então a poupança tem esse objetivo de tirar o dinheiro e de zerar as finanças. Por exemplo, assim, se você tiver no saldo negativo, você pega o dinheiro da poupança e coloca na conta corrente e zera a conta corrente. Isso pode ser feito com a poupança. E o nosso segundo tema, que é o Tesouro Direto, e nós temos 7 títulos, 7 modalidades, e basicamente ele é o empréstimo. Então você pega o seu dinheiro, o valor, o seu aporte, e empresta para o governo, e ele vai te dar uma determinada taxa, determinados juros por cada título que você vai adquirir. Então, o mais comum é o Tesouro Selic. Ele rende a taxa Selic mais uma outra taxinha, 0,2. Anualmente ele rende 10,5%. E a vantagem do Tesouro Direto é diariamente tem rentabilidade. Todo dia útil, o Tesouro Selic vai rendendo. Gradativamente ele rende a cada dia. Diferente da poupança, que rende uma vez por mês, o Tesouro rende a cada dia aplicado. E ele só pode ser retirado em dias úteis.
Na sexta você pode retirar o dinheiro do tesouro. E você tirando num dia, o dinheiro vai cair na sua conta no dia seguinte. Mas tem um detalhe: se você tirar antes das 13 horas, o mesmo pode ser creditado mesmo dia. Aqui é um detalhezinho: retirar o capital antes de 1 hora, ele cai na sua conta no mesmo dia. Depois das 13 horas, ele cairá na sua conta no dia seguinte. Aí a rentabilidade atual do IPCA, do R$0,87 no tesouro, ele me renderá 0,87 centavos. A R$100, ele me rende no mês aproximadamente 87 centavos. Mas lembrando que ele rende todos os dias, né? Desvantagem vantagens do tesouro. Primeira, que é uma das causas de poucas pessoas preferir a poupança do que o tesouro, mesmo o tesouro rendendo um pouco mais do que a poupança, né? IR. Ele possui o IR regressivo. Quanto maior for o tempo que você deixar o seu capital investido no tesouro, menor será o IR cobrado, mas somente nos juros, no lucro. O IR não é cobrado, só no lucro. E no primeiro mês tem IOF também regressivo. É um imposto sobre operações financeiras que o Tesouro tem, porque o Tesouro tenta forçar, né, você a ficar pelo menos um mês para que você não pague o IOF. Mas o IR, ele é regressivo. Cada período de tempo ele vai diminuindo até um determinado valor, é 15%. Então ele começa em 22,5, 7,5 e vai diminuindo de acordo com o tempo. E isso acontece em todos os títulos. O segundo é o Tesouro IPCA. IPCA+. E ele trata a inflação. Ou seja, ele tem a inflação mais uma taxa. O exemplo de um título que tem atualmente é o Tesouro IPCA mais 2035. Ele tem IPCA mais 6,1
ao ano. Ou seja, o Tesouro IPCA 35, ele tem a inflação do período mais uma taxa. Ou seja, se você deixar o dinheiro, capital, pelo tempo, o Tesouro IPCA 35 seria 11 anos, você vai ter a totalidade do rendimento. E o que acontece? O capital investido no Tesouro IPCA+, ele já está protegido da inflação desses 11 anos. Então você vai ter a inflação desse período todo, mais 6% a cada ano. Então ele vai render um pouco mais do que o Tesouro Selic. Mas, em contrapartida, ele não pode retirar o dinheiro do IPCA+, antes do vencimento, porque todos os dias o Tesouro precifica, né, o título. Todos os títulos é precificado diariamente. Então, um título que você compra IPCA mais 6,21 numa segunda-feira, na terça-feira ele pode estar mais ou menor, acima ou abaixo do título da segunda, para ele poder ter uma estabilidade do valor. Isso ocorre diariamente. E aí, você deixando o capital nesse prazo de 35 dias, você ganha os juros completo do período. E aí temos o terceiro título, é o IPCA. Tesouro IPCA, mas com juros semestrais. E aí ele segue a mesma regra do Tesouro IPCA+, só que semestralmente, ou seja, cada 6 meses, o juros é devolvido a você, ou seja, os juros retorna para o capital principal do investimento. Então, em vez de você receber no final do período os juros completos, o semestral ele vai te pagando semestralmente um pedaço dos juros daquele título. E aí, um exemplo, né? Vamos supor que o IPCA mais 2035, o juro semestral, IPCA mais 6%. Então, esses juros aqui, a cada 6 meses, é retornado para você e reaplicado no próprio título. Então, é a bola de neve dos juros compostos, né, no Tesouro IPCA+, com o juro semestral. E aí, esses dois títulos é chamado título pré-fixado, que é uma taxa mais um índice, que é o índice de inflação ou a taxa Selic do Banco Central. É o Tesouro né? Ele tem uma taxa única, por exemplo, 11,8% ao ano. Então ele vai render anualmente, né, esse valor. E um exemplo seria o pré-fixado de 2027. Então, você investindo hoje no Tesouro
pré-fixado 2027, você tem de antemão que todo ano o seu capital será 11%, né? 11% os juros total, mas você tem que tirar a inflação. E no período, por exemplo, é 4,8%. Então, 4,8% de inflação, você tem aproximadamente 7% de juros real, de ganho de valor. Seu capital rendeu 7% real, né? Porque você tirou a inflação. E o próximo título, que significa que é o Tesouro Pré-fixado tem a mesma ideia do Tesouro IPCA+, com juros semestral. A única diferença é que ele tem uma taxa já definida, que é um exemplo de 11,92, e atualmente é o Tesouro Pré-fixado 2023-2035. Ele atualmente está rendendo 11,92. E aí você já sabe quanto aquele título vai render. Você deixar o dinheiro parado, título pré-fixado, você todo ano ganhará 11% de rentabilidade no seu título. E agora iremos abordar os dois últimos títulos criados em ano de 2023, que são Tesouro Educa Mais a finalidade deles seria de previdência, quer dizer, ele possui um período de acumulação. O período desse título, você vai pagando mensalmente um determinado valor. Só que no Tesouro Direto, diferente da Previdência Privada, você paga mensalmente, né? Você precisa pagar mensalmente. No Educa Mais e no Renda Mais, você pode aportar dinheiro mensalmente ou não. Isso dependendo da sua renda. Se você puder depositar o dinheiro mensalmente, é melhor do que esporadicamente. E aí, o que acontece? Ele tem um período de acumulação, que é o mensalmente, um valor nesse ativo, e um exemplo é o 2035, né? Então você tem um período de 11 anos para acumular dinheiro e um período de pagamento. E no Educa Mais, a finalidade dele é de educação, é de pagar o estudo, né, universitário, por exemplo, do seu filho. E no período de pagamento é de 5 anos. Então, ele termina em 35 e tem mais 5 anos de pagamento, né?
E a vantagem e o que sobrou, depois da acumulação sobrou 20 mil. Ele paga R$500. Mensalmente ele vai te pagando R$500. O que estiver no título rende até o pagamento. Então ele vai rendendo a inflação, que é IPCA mais taxa. Então ele é parecido com o Tesouro IPCA, mas ele tem uma finalidade diferente. Então ele tem um período de acumulação, ou seja, você só vai aportar, e quando finalizar, você chegar no vencimento, o Tesouro começa a te pagar, diferente dos outros 5. O período, o dinheiro todo, o principal mais os juros, retorna para você, né? E existe um período de carência, que é de 60 dias. O dinheiro no Tesouro, no Educa Mais ou no Renda Mais, ele fica travado por 60 dias. Próximo aporte que você colocar fica travado em 60 dias, para que seja um título de acumular, ou seja, você não tem a ideia de tirá-lo, né? Então esse tem a finalidade de educação, e o Renda Mais, a finalidade dele é aposentadoria. Você vai ter, por exemplo, a aposentadoria do INSS mais a aposentadoria do Renda Mais. E o período de acumulação maior, né? Por exemplo, existe o Renda Mais 2065. Então, o período de acumulação de 41 anos, se você comprasse o título hoje, né? E o período de pagamento é 20 anos. 65, você para de aportar nesse título e no mês seguinte você começa a receber um valor mensal. Então esses dois títulos têm a finalidade de de educação, outro de aposentadoria, e tem a intenção de ter uma previdência privada do governo federal. Esse é o intuito. O intuito deles dois títulos é a pessoa física guardar dinheiro, né, no Tesouro e assim financiar o governo, né, porque o tesouro, uma das finalidades dele é fomentar o governo, e você vai depositando o seu dinheiro lá. E depois de, por exemplo, 41 anos, o governo começa a te devolver esse dinheiro, né, por 20 anos. Então, esse foi o breve resumo sobre a poupança e o tesouro. Não deixe de deixar o like, comentário e se inscrever no canal.